Ninguém te fala o quão solitário é tentar mudar de vida. Se você está passando por isso ou já passou, pega um café, uma água e vamos conversar aqui de forma descontraída. Eu acho que eu posso te ajudar e da mesma forma você pode me ajudar aí nos comentários com isso. Oi, eu sou Ageu, sou estudante de medicina e, mais importante, eu sou cristão. Pois é, ninguém te fala tanto que é solitário você querer mudar de vida, mudar de hábitos e você deixa velhos hábitos para trás. Você começa a crescer, evoluir e, por exemplo, você percebe que a procrastinação era algo que te afetava muito, o celular, meios, principalmente os meios com aqueles seus amigos, e eu passei por isso e tô passando, de perceber que às vezes você só não se encaixa mais. Você tá crescendo, tá evoluindo, e às vezes é até um pouco solitário você sair de um ponto A para um ponto B, e tem esse limbo. Por exemplo, você tá com seus amigos ali, e você percebe que as conversas não fazem mais sentido para você, que você não está se encaixando. Poxa, tem uns assuntos que eu nem gosto mais de ouvir. Eu quero conversar sobre crescimento, eu quero conversar sobre evolução, marketing, desenvolvimento humano. E eu percebi que, meu Deus, é isso que eu quero. Essa ambição, e infelizmente muitas das pessoas não têm, devido aos ambientes que elas estão inseridas, e é normal isso acontecer. Eu, por exemplo, no meu ciclo de amigos, agora está tendo um amigo a mais, mas antes estava sendo só eu que tinha essa linha de pensamento. Da mesma forma, em relação à importância que eu entendi da criação de conteúdo, de estar inserido em bons ambientes de network, de aprender com pessoas que são mais experientes que eu. E isso é revolucionário, tipo, na minha vida foi. E muitas vezes também é difícil, até você se encontrar num meio que você está inserido, que você se sente à vontade. Por exemplo, quem me instigou muito a ter essa mentalidade que eu tô tendo hoje, que eu tô desenvolvendo, foi a minha namorada. E graças a Deus eu tenho ela na minha vida, onde a gente pode conversar e pensar em relação a crescimento, a futuro, de que a gente pode ter mais, que não estou dizendo que vou viver em prol do dinheiro, não é isso. Só que, poxa, eu posso crescer, eu posso me tornar um profissional melhor e, consequentemente, o dinheiro sim vai vir, não tem como. Se eu me esforçar para ter uma boa oratória, para saber me vender, isso vai vir com o tempo, isso é natural. Só que esse espaço de tempo do ponto A para o ponto B tem essa lacuna aqui, ó. E no início, nossa, é muito difícil, ainda tá sendo para mim, de criar conteúdo, de ter o ânimo, de ter a disciplina, porque muitas vezes eu paro, eu desanimo, poxa. Eu fiquei mais de 3 semanas sem criar conteúdo aqui, porque eu desanimei, porque às vezes a realidade ela bate. Por exemplo, às vezes eu não tenho os números que eu gostaria de ter, de seguidores, de visualizações, e você meio que vê que não tem resultado, mas não tem como, isso não é da noite pro dia, não vai ser assim que eu vou crescer. Isso é um processo de constância. Da mesma forma que você vê grandes influenciadores, tipo, não é assim. Alguns dias atrás eu estava vendo um vídeo sobre vídeos virais justamente de grandes influenciadores, por exemplo, do Primo Rico, que produziu mais de 1000 vídeos, mas era menos de 10% desses vídeos que eram virais. Então, assim, foi uma carga de produção muito grande, foi constância. E se eu desanimar aqui do jeito que eu estou, por exemplo, agora, e aí, tudo que eu estou fazendo aqui foi pro limbo, se eu não tiver constância nessa evolução, porque muitas vezes a gente quer ter um resultado momentâneo, instantâneo, e para se manter motivado, mas não é. É dia após dia. E é interessante porque tem um preço de você não seguir a massa, por assim dizer, a teoria da manada, que é muito fácil você continuar naquele ciclo de pessoas e beleza, você vai ter o mesmo resultado que todo mundo. Mas da mesma forma que eu falei no vídeo anterior, eu quero ter um resultado diferente, eu tenho que fazer algo diferente. É meio que óbvio falar isso, né? Mas a gente às vezes esquece. E muitas vezes você vai se sentir deslocado, assim como eu. E é engraçado. Muitas vezes vão ter as brincadeiras em relação a você estar querendo mudar, e é normal, às vezes até uma forma de proteção, de pensar, poxa, ele está saindo do sistema de ensino, de faculdade, de negócio, de trabalho em CLT, porque às vezes as pessoas se preocupam com você e é normal. Eles querem te ver num lugar seguro, te ver num emprego estável e tá tudo bem. Só que você tem que decidir o que você vai fazer. Você vai escutar essas pessoas ou você vai realmente seguir o que você quer? E é normal que a gente queira o apoio das pessoas, de que as pessoas vão falar que você está sendo uma pessoa exagerada demais, que não tem necessidade de fazer isso tudo. Mas isso é o
preço que se paga por ter uma ambição maior, por ter uma perspectiva de futuro maior. Assim como foi comigo, por exemplo, na época que eu fazia cursinho para medicina. Eu tive que sacrificar muita coisa mesmo. Ao ponto de eu perceber que o sistema de ensino, até mesmo nos cursinhos no geral, é um pouco falho. Muitas vezes tem uma carga exagerada de aulas e a gente tem pouco momento de estudativo, que é realmente de questões, de revisão, de explicação, e eu percebi que isso não era para mim. E graças a Deus, assim, era na época da pandemia, foi 2020 e 2021. E em 2020 eu basicamente estava só aprendendo conteúdo, mas em 2021 tinha misto, podia ser aula presencial, tanto online. E eu gostava muito dos meus amigos, muito mesmo. Nossa, foi incrível ali. E eu percebi que se eu tivesse naquele meio do cursinho, eu não iria passar logo em medicina. E o que eu fiz? Eu basicamente parei de ir presencialmente nas aulas e foquei só no online. E eu não via todas as aulas, eu via uma ou outra. E meus amigos me perguntavam: poxa, Argel, por que você não tá indo mais? Você tá sumido? E eu percebi que isso não era mais para mim. Que se eu quisesse ter um resultado diferencial, eu precisava me isolar. E foi dito e feito. No ano seguinte eu estava fazendo medicina. Só que foi muito difícil. Eu estudava o dia inteiro sozinho. Eu fazia questões e questões e questões. Nesse ano, eu fiz todas as provas do Enem. Desde PPL, desde Libras, até edição normal. E foi assim uma época muito louca de eu só fazer isso, mas deu certo. Só que eu só deu certo quando eu percebi que eu tinha que sair daquele meio. Que mesmo muitas vezes as pessoas querendo o mesmo objetivo que você, eles não vão chegar no mesmo lugar que você. Muitas pessoas querem medicina, mas tá bom. Quanto tempo que vai levar para passar? Da mesma forma, vão se formar muitos médicos na minha área. Mas verdadeiramente, quantos desses vão se destacar? Médico tem de sobra, mas médico capacitado de verdade. Você conta aqui, ó, nas mãos. Teve, por exemplo, essa semana que vocês viram o caso da médica que basicamente assassinou a criança com 9 ampolas de adrenalina. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Isso é o básico do básico do básico. Até uma pessoa que não é da área da saúde já pensa que isso não faz sentido. E quantos e quantos e quantos médicos tem aí afora, estão se formando que não tem um mínimo de capacitação. Mas se eu quiser ser um médico diferencial, se eu quiser crescer, eu quero ter uma clínica, eu quero ter outros negócios fora da medicina, porque eu percebo que com os grandes empresários que eu tive contato, graças a Deus, devido ao networking, eu consegui aprender muito. Eu conheci donos de hospitais, eu conheci donos de clínicas, assim, e os maiores na área, assim, que eu conheço da minha cidade. Estou falando de médico, por exemplo, que tem jatos que podem viajar para Orlando e voltar. Assim, é uma mega tipo, de estrutura que eles têm. E você convivendo com essas pessoas, você percebe que eles não se prenderam só àquilo. E de que muitos deles, inclusive, são solitários. Porque não tem pessoa para acompanhar. Muitas vezes essas pessoas que veem essa pessoa crescendo, por exemplo, se fosse o meu caso, eles não entendem no início, depois que eles te vê grande, eles começam o quê? A pedir favor, a pedir ajuda, a pedir dinheiro, e não necessariamente te acrescentando na sua vida. Por isso que você vê, inclusive, muitos dos empresários, eles se fecham em ciclos, de andarem juntos, são grupos de empresários, tem muita coisa assim. Porque eles perceberam que só ali que eles vão conseguir crescer juntos. E não é à toa que isso funciona muito. Os grupos de networking, por assim dizer. Grandes mentorias que tem aí na sociedade, por exemplo, a Mentoring League Society, que é do Flávio Augusto, ela foi criada esse ano passado, faturou mais de 300 milhões e a pessoa não pagaria, por exemplo, 60 mil reais para entrar numa mentoria dessa se não desse lucro, se não desse retorno. E é isso, são pessoas que estão obstinadas a crescer mais. E é o que eu quero, e é o que eu anseio. Então, se você está nessa fase de querer crescer, querer mudar, caça boas pessoas para estarem ao seu redor. Isso faz muita diferença. Pessoas que querem crescer, que querem mais. Porque o que é a maioria dos brasileiros hoje em dia? Ele basicamente pensa, poxa, se eu ganhasse, por exemplo, 10 mil reais por mês, eu não faria mais nada. Mais nada da minha vida. Mas ele só quer o dinheiro, ele só vive em prol disso, não tem um propósito,
não quer ajudar pessoas da mesma forma que eu quero assim na medicina. Eu tenho uma visão assim que é um pouco diferente do atual. Por exemplo, a maior parte dos médicos querem se especializar e focar só em uma coisa específica. Eu, no meu caso, eu quero fazer otorrino. E tem otorrino que foca só na parte de rinoplastia, só nessa parte estética. Tem cada especialização, assim, eu gostaria de ser algo mais geral, sabe? Eu tenho tanta saudade daqueles médicos, assim, de cabeça branca, por assim dizer, mas que sabem muito. E enfim, esse é assunto para outro momento, mas esteja inserido em meios que te puxam para cima. É normal que as opiniões sejam divergentes do que você acredita, mas está tudo bem. O processo do crescimento é isso. Por exemplo, uma criança crescer, nas fases iniciais da vida, em relação ao dente. O dente vai rasgar a gengiva, vai crescer, vai doer, a criança vai chorar, mas o dente é essencial para a mastigação, para todos os outros processos. Da mesma forma, os ossos, na época do estirão, a criança geralmente ela engorda um pouco para depois crescer e esticar. São etapas da vida. E o crescimento é assim, ele é constante. Mas o importante é que ele não pare, que você não se acomode. E é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu espero que ele tenha sido bênção na sua vida.